Olá, boa noite. Vamos começar mais uma videoaula aqui da Escola Bíblica Quadrangular. E hoje nós trazemos para vocês o tema Experimentando a Graça de Deus, que está baseada lá no livro de Números, capítulo 11, do versículo 16 ao 23. Então, você que já está preparada aí para mais essa videoaula, pega a sua Bíblia, deixa preparadinha aí, aberta já no texto, para você ir acompanhando comigo e ir tirando suas dúvidas ou anotando algumas coisas. Se quiser colocar algumas observações abaixo nos comentários, pode colocar sugestões de tema também. Então, estamos abertos aqui às opiniões e às ideias de cada um, tá bom? Outra coisa que eu quero pedir para vocês desde já, que vocês curtam o vídeo, que dê já o like no vídeo antes mesmo de começar, porque às vezes você esquece. Outra coisa, compartilha. Se esse vídeo serviu para você, serviu como um alimento espiritual para a sua vida, por que não compartilhar com outras pessoas para que elas também possam ter essa mesma oportunidade de estarem sendo cheias da graça do nosso Deus, né? Então, compartilhe o vídeo, divulgue o canal, nos ajude assim a estar continuando assim a obra de Deus aqui na Terra, amém? Então vamos lá, vamos começar? Pega a sua Bíblia aí, abra, acompanhe o texto comigo. Diz assim o texto: E o Senhor disse a Moisés: reúna 70 autoridades de Israel, que você sabe que são líderes e supervisores entre o povo. Leve-os à tenda do encontro para que estejam ali com você. Eu descerei e falarei com você e tirarei do espírito que está sobre você e o porei sobre eles. Eles o ajudarão na árdua responsabilidade de conduzir o povo, de modo que você não tenha que assumir tudo sozinho. Diga ao povo: consagrem-se para amanhã, pois vocês comerão carne. O Senhor os ouviu quando se queixaram a ele, dizendo: se tivéssemos carne para comer, estávamos melhor no Egito. Agora o Senhor lhes dará carne para vocês. É porque o texto ficou aqui encoberto, mas eu creio que é assim. Deixa eu acompanhar aqui. Agora o Senhor lhes dará carne e vocês a comerão. Amém? E aí no verso 19, deixa eu botar aqui, diz assim: vocês não comerão carne apenas um dia, ou 2, ou 5, ou 10, ou 20, mas um mês inteiro, até que lhes saia carne pelo nariz e vocês tenham nojo dela, porque rejeitaram o Senhor, que está no meio de vocês, e se queixaram a ele, dizendo: por que saímos do Egito? Disse, porém, Moisés: aqui estou eu no meio dos 600.000 homens em pé, e dizes: darei a eles carne para comerem durante um mês inteiro. Será que haveria o suficiente para eles se todos os rebanhos fossem abatidos? Será que haveria o suficiente para eles se todos os peixes do mar fossem apanhados? O Senhor respondeu a Moisés: estará limitado o poder do Senhor? Agora você verá se a minha palavra se cumprirá ou não. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Olha aí, né? Moisés chegou até a duvidar, né? Será que aquele rebanho todo, né, que ele tinha lá seria o suficiente para alimentar aquele povo, né? Será que quantas aves seriam necessárias, né? E aí Deus fala assim: alguma coisa é impossível para mim, Moisés? Alguma coisa é impossível para mim?
Será que é impossível? É impossível para você, para os seres humanos, mas para Deus nada é impossível, amém? Então vamos começar. Um líder cansado. O texto ele vai estar trazendo essa visão de um Moisés que está cansado, um Moisés que está enfadado, né, da sua rotina, de ter que lidar com os problemas de um povo numeroso. Era um povo muito numeroso. Então olha só o que diz aqui. Moisés estava estafado, a ponto de perder a esperança da própria vida. Ele chegou ao ponto de pedir ao Senhor que ele morresse. Imagina aí o quanto que Moisés estava estafado, quanto que Moisés estava ali angustiado com tudo aquilo. Olha o que ele diz aqui, olha a figurinha que eu coloquei. Eu sozinho não posso levar a todo esse povo, porque muito pesado é para mim. E se assim fazes comigo, mata-me. Eu te peço, se tenho achado graça aos teus olhos, e não me deixes ver o meu mal. Então tá lá em Números 11:15, né? Então Moisés, ele estava estafado, né? Todos os dias era problema, era o povo se queixando, era um povo incrédulo, era um povo ingrato, um povo que ficava se lembrando do Egito, se lembrando do que tinha no Egito, achando até que no Egito estava muito bom, né? Tinha aqueles que falavam assim, lá no Egito a gente tinha carne para comer, a gente tinha peixe para comer. Então, o que é isso, né? Ingratidão. E Moisés estava estafado de tudo aquilo. A gente já chegou até a comentar sobre isso, a última aula, quando nós falamos sobre a murmuração, um povo que murmurava, um povo que reclamava, né? E que não sabia agradecer ao Senhor, né? Que nós possamos compreender que devemos agradecer a Deus, antes de mais nada, pelo simples fato de estarmos vivos, não é verdade? Então aqui Moisés estava angustiado, estava estafado, né? Deus interveio com graça. E aí Deus, ele vem trazendo a sua graça. Deus, ele poderia muito bem assim soltar raios de lá do céu e falar, olha, vocês são um povo ingrato, vocês não merecem, vou largar vocês de mão. Mas não. O que é que Deus fez? Deus percebeu, porque Deus conhece o nosso coração, conhece o nosso íntimo, sabe de nossas limitações. E ali Deus, ele conhecia as limitações de Moisés. E aí o que ele fez? Ele, vou cuidar do meu filho, vou cuidar do meu servo primeiro, porque ele é um líder que está ali aguentando firme, mas ele está cansado, não posso sobrecarregá-lo mais. Então Deus, ele vai lá com sua graça. Por que com sua graça? Porque mesmo com as reclamações, mesmo com a palavra dura de Moisés, quando ele fala, pede para Deus matá-lo ali, né? Porque estava cansado. Deus, ele não se revolta contra Moisés. Deus vai lá e com graça, com amor, com misericórdia, cuida do seu servo, né? Ordena a Moisés que junte 70 homens para dividir a carga com ele. E aí é a ação de Deus, né? Verdade? Veja só. Então, o Senhor desceu na nuvem e lhe falou, e tirando do espírito que estava sobre ele, e pôs sobre aqueles 70 anciãos. E aconteceu que quando o espírito repousou sobre eles, profetizaram, mas depois nunca mais. Então, Deus, ele vai lá e fala com Moisés, olha, separa aí 70 homens que eu vou colocar o meu espírito sobre eles irão fazer grandes coisas em meu nome, e eles vão estar te ajudando, Moisés. E aí Moisés foi lá e escolheu esses 70 homens, e a Bíblia diz que o Senhor, ele desceu numa nuvem e falou e tirou do que tinha de Moisés e colocou sobre aqueles homens. E naquele momento, para comprovar que verdadeiramente era de vontade
vontade divina, vontade de Deus, que era uma graça do Senhor acontecendo, aqueles homens profetizaram. Só pode ter profecia verdadeira aquele que está cheio da presença do Espírito Santo. Aquele que não tem a presença do Espírito Santo não tem como profetizar. Ele pode até tentar, pode até querer inventar alguma coisa, mas a gente sente quando vem do Espírito Santo e quando não vem do Espírito Santo. Então a pessoa que é cheia da graça, cheia do Espírito, ela consegue ter esse domínio de falar verdadeiramente do Senhor. E aqueles homens, eles falaram, eles profetizaram. Por quê? Porque o Senhor Deus, Ele colocou sobre eles a sua presença. Amém? E aqui diz assim, ó, experimentando a graça de Deus. Deus não condenou Moisés por ele ter pedido para morrer, mas atendeu as expectativas de Moisés. Isso é graça. O que é graça? É um favor imerecido. Eu não mereço. E Deus, ele vai lá e me concede. Eu não mereço, eu sou toda errada, eu sou toda torta, eu cometo tantos erros, eu cometo tantos pecados, mas mesmo assim Deus me ama, mesmo assim Deus quer me resgatar. O que é isso? É graça. E graça é isso, você não merece. E mesmo assim Deus, ele quer te dar, porque é graça. Amém? Ele sabia que a missão de conduzir o povo era muito árdua. Ele sabia que era muito pesado, era muito cansativo. Ele mesmo, o próprio Deus, o próprio Senhor, diversas vezes sentia vontade de acabar com aqueles homens, né? Mas Moisés intervia ali. Moisés, Senhor, tem misericórdia. Eles ainda não sabem, eles ainda não entendem. E Deus ali, ele foi manifestando a sua graça, manifestando o seu amor, primeiramente com Moisés, e depois ele começou a manifestar a sua graça com aquele povo, um povo que não merecia, mas o Senhor olhou para eles com amor, né? Deus não permitiu que Moisés morresse e nem tirou dele a liderança. Isso é maravilhoso. Porque isso mostra que o nosso Deus, ele nos conhece. Ele sabia que Moisés, ele estava ali falando, mas por quê? Porque já estava muito cansado. Era o seu limite, né? Assim como Deus conhece o seu limite. Minha mãe sempre fala assim, Deus, ele só dá o frio conforme o cobertor. Então Deus, ele não vai colocar uma carga além do que você pode suportar. E ali Deus, com sua graça, cuidou de Moisés, né? E em seguida vai cuidar do seu povo também. A graça de delegar. Como foi que ele cuidou de Moisés? Já falei aqui anteriormente. Ele chama Moisés, olha Moisés, eu vou dividir essa carga, né? Eu vou dividir. Que carga é? A liderança. Então Moisés, ele passa a não liderar mais sozinho, ele passa a liderar agora com a ajuda de 70 homens, todo aquele povo. Imagina precisar de mais 70 homens para liderar um povo. Era um povo numerosíssimo. E disse o Senhor a Moisés, ajunta-me 70 homens dos anciãos de Israel, de quem sabes que são anciãos do povo e seus oficiais, e os trarás perante a tenda da congregação, e ali se porão contigo. Então Deus, ele vai lá e divide assim, essa carga, ele divide a liderança, divide a responsabilidade que estava somente ali na terra sobre Moisés, né? E ele vai lá e divide para poder aliviar um pouco essa angústia de Moisés. Então isso traz para nós uma reflexão de que o Senhor, ele vê tudo. Ele conhece tudo, ele sabe o que é que você está passando, sabe o que é que você está vivendo, e ele sabe de tuas limitações. Ele não vai colocar nada além do que você vai poder suportar. Então, quando você começa a se sentir angustiado, fala com ele, conversa com ele. Olha quantas vezes Moisés, ele subia ao monte, ele ia falar com Deus, diretamente com Deus. Você tem essa liberdade de estar falando com Deus também, então fala com ele. Olha o que diz aqui, foi necessário 70 homens para aliviar a carga.
Não é prudente assumir a responsabilidade por todas as tarefas, tentando solucionar todos os problemas que surgirem. Então, isso é um conselho para quem é líder, né? Você que é líder, você é líder espiritual, você é líder de grupo de jovens, grupo de senhoras, grupo de senhores, você que é líder no seu trabalho. Então não é bom que você pegue uma carga muito grande e pegue toda essa responsabilidade sozinho. Por isso que é preciso delegar funções, delegar atividades, para que você não fique sobrecarregado. Né? O pastor da igreja, ele delega funções, ele delega para líderes, né? Ele delega para os irmãos mais próximos, ele chama ali o grupo de senhoras para estar orando, intercedendo, ele chama ali os jovens para estar ajudando na decoração da igreja. Então isso é delegar funções, isso é aliviar a carga, aliviar o peso. Por quê? Por que precisa de aliviar? Porque senão se torna insuportável. E aí chega o ponto que lamentavelmente tem acontecido no meio das igrejas, no meio dos evangélicos, que é pastores e líderes cometendo suicídio. A gente olha assim, parece que é surreal, né? Parece que não tem condição de uma coisa dessa acontecer, mas acontece. A gente fica assim surpreso, como é que um pastor, como é que uma pastora chega ao ponto de cometer suicídio? É porque ele chegou no seu limite, ele não conseguiu ali, não conseguiu delegar suas funções, ele não conseguiu buscar ajuda. Em algum momento se perdeu em sua fé, ele se perdeu na sua intimidade com Deus e aí ele não conseguiu socorro a tempo, né? Chegando ao ponto de tirar a sua própria vida. É um absurdo? É, mas a gente olha para alguns personagens bíblicos e a gente vê que já tiveram outros que pediram para morrer. Olha aí, Moisés pediu para morrer. Então, é uma coisa tão absurda assim? Não, essa questão de pedir para morrer é de alívio de carga. Quando a carga está muito pesada. Então precisa acender um farolzinho aí, ó, uma atenção, fique atento quando sua carga estiver muito pesada, muito estafada, porque isso é um risco para o físico, um risco para o emocional, um risco para o espiritual. Nem sempre pedir ajuda é fácil. É necessário o quê? Ser humilde. E Moisés, ele foi humilde, né? Ele podia ficar com medo dessa questão de dividir a liderança, porque de alguém querer ali tomar totalmente o lugar dele, né? De fazer algo que não agrade a sua vontade, que não seja de acordo com o que ele vem fazendo há muito tempo, de desviar-se do caminho. Mas não, ele não teve medo. Ele ali se submeteu à ajuda daqueles homens, né? E aqui, continuando, diz assim: surpreendido pela graça. E aí chegou a vez do povo. O povo de Israel não tinha fé em Deus. Era um povo que temia o tempo todo, que ficava lembrando do Egito. A fé é uma capacidade de confiar visível e destemidamente em Deus. A fé é a capacidade de tornar real em nossa reação à vida o fato de que Ele, Deus, lidará com os nossos inimigos, suprirá nossas necessidades e sempre realizará seu ou o nosso projeto, né? O seu projeto em nós, amém? Então, isso é fé. Fé é você confiar, fé é você descansar, fé é você saber que existe um Deus que Ele vai estar ali sempre tomando conta de você, que Ele não vai te deixar vacilar, que Ele não vai te deixar ali sofrendo, que Ele só vai te dar o frio conforme o cobertor, que Ele vai agir no momento que precisa de algo que seja surpreendente, algo que seja impossível para ti. Então fé é isso, fé é você ali, ó, repousar, é como se você estivesse ali deitado, sabe? Quando você deita ali, né? Quando você tá na piscina ou no rio e que você fica boiando ali, ó, totalmente largado na água. Isso é fé, é você se largar nas mãos de Deus e parar de ficar tentando
ter o controle absoluto de tudo o tempo todo. Porque a gente não pode ter, a gente não tem o controle. A gente não tem controle sobre a vida, sobre a morte, a gente não tem controle de nada. Eu posso dizer o que eu vou fazer daqui a 5 minutos, mas daqui a 5 minutos pode acontecer algo que mude totalmente. E aí eu não faça mais o que eu projetei para fazer daqui a 5 minutos. Então, nós não temos o controle sobre a nossa própria vida, sobre o que vai acontecer conosco, mas Deus tem, e a gente precisa confiar nele. Quem busca a presença de Deus, quem busca a direção de Deus, deve confiar, deve descansar nele. Amém? Uma provisão maravilhosa da graça de Deus, né? O povo reclamava, o povo estava com saudade do Egito, né? E aí Deus podia muito bem ter deixado lá de castigo, né? Não é isso que a gente faz com os filhos? Deixado lá de castigo, para ver se aprendia. Mas o que é que Deus fez? Deus agiu com graça. Olha só. Diga ao povo, consagre-se para amanhã, pois vocês comerão carne, né? O Senhor os ouviu quando se queixaram a ele, dizendo: se tivéssemos carne para comer, estávamos melhor no Egito, né? Agora o Senhor lhes dará carne e vocês a comerão, né? E Deus ainda chega a dizer que eles vão comer carne até enjoar. E Moisés chega até a duvidar, né? Onde o Senhor vai arranjar tanta carne assim, né? E Deus vai lá e fala: Moisés, alguma coisa é impossível para mim, né? Deus trouxe a solução para o problema de Moisés e logo depois se voltou para o seu povo para solucionar também o seu problema de falta de carne. Então Deus, ele vem com sua graça, abraçando, né? Aconselhando, dando alívio à carga de Moisés, e logo em seguida ele vem com sua graça, cuidando do seu povo. Amém? A graça de Deus, ela é o quê? Maravilhosa. Depois disso, veio um vento da parte do Senhor, que trouxe cordizes do mar e as fez cair por todo o acampamento, a uma altura de 90 centímetros, espalhando-as em todas as direções num raio de um dia de caminhada. Então imagina o tanto de cordizes que foi ali, né? O tanto de cordizes que foi, espalhando num raio, ou seja, numa circunferência ali ao redor, que dava um dia de caminhada. Então tinha cordizes para dar, vender, alugar, para eles comerem até, né? O que parecia impossível aos olhos de Moisés sempre foi possível aos olhos de Deus, sempre. E aí mais uma lição, né? Moisés aprendeu e eu tenho certeza que nós também vamos aprender. Nada é impossível para Deus. O que é impossível para nós não é impossível para Deus. Ele pode fazer todas as coisas. Ele pode fazer surgir de onde não existe, né? Surgir algo de onde não existe. Então foi isso que ele fez. Ele deu um vento lá e trouxe aquelas cordizes todas para o povo de Israel, para que eles pudessem comer o que? Carne. Amém? A dificuldade humana de lidar com a graça de Deus. Seria uma lição maravilhosa, né? E Deus, ele sempre está tentando nos ensinar. Sempre. Deus não desiste de você, Deus não desiste de nós. Deus não desiste de nos ensinar, de nos educar, de nos mostrar o caminho verdadeiro, né? E é por isso que ele ensina o seu povo em todo o tempo. Nesse período aí, em todo o tempo ele está ensinando o seu povo. O contexto mostra que o povo havia insultado a Deus com suas queixas e choros. E o que Deus faz? Ele mostra, né? A atmosfera impossibilitava a visualização de qualquer gesto de misericórdia divina. Não era nem para Deus fazer nada com eles, deixar lá com fome. Mas Deus vem e traz uma lição para eles. Olha, vocês ali duvidou de mim, mas mesmo assim eu estou aqui, estou cuidando de vocês.
O povo ainda não sabia lidar com a bênção da graça. Logo surge a ganância, a gula, as doenças da alma. A graça é vista em ação, mas não é vivida integralmente, né? Porque o povo começa a querer guardar comida, né? O povo começa a comer demais, a agir com gula, a agir com avareza, né? A guardar para si, em vez de dividir com os outros. Então era um povo ainda que carregava uma cultura lá do Egito, né? Fora que no meio deles ainda existia assim pessoas que Deus chamava de pessoas mistas, né? Povo misto, povo misturado, ou seja, pessoas que foram casadas com egípcios, filhos de hebreus com egípcios. Então, pessoas que vieram também, aprenderam essa cultura egípcia e foi por muitos anos, 400 anos de escravidão, acaba que eles não conseguem se desvencilhar assim, de uma hora para outra, né? Embora os ensinamentos do povo de Deus, eles eram passados de geração para geração, oralmente, né? Os anciãos, os mais velhos, né? Eles contavam as histórias do povo, eles contavam os milagres do Senhor para que o povo não viesse a se esquecer do verdadeiro Deus, do Deus de Israel, né? Então agora nós vamos assistir a um vídeo. E esse videozinho é bem pequenininho, ele vai estar mostrando justamente essa ação do povo aí, essa questão do povo de muitas vezes não conseguir aprender, né? E a gente precisa visualizar a graça do Senhor e aprender o que Deus quer que nós aprendamos, amém? Vejam! Vejam! Tem comida pra todo mundo! Comam! Comam! Deus enviará quanto precisarem todos os dias! Nem mais e nem menos! Podem comer! Comam à vontade! Comam! Eu não disse que lhe enviaria tanto quanto precisasse todos os dias. Se você guarda, quer dizer que não tem fé na palavra dele. Creiam nele! É tudo que tem que fazer! Se fizerem isso, ele cuidará de vocês. E nunca mais teremos fome ou sede. Agora acreditarão em você. Eu não tenho certeza. Em poucos dias vão reclamar por terem de se curvar para bebê-la. Muito bem, já assistiu o vídeo, né? E aí, quem gostou, viu lá, né? O Deus mandando maná, Deus abastecendo o seu povo, Deus, né, trazendo ali a provisão para o seu povo, cuidando do seu povo. E muita gente agindo às vezes com ganância, né? Guardando comida para depois. Infelizmente, né? Infelizmente. E é algo que não é que aconteceu lá no passado, é algo que acontece ainda nos dias de hoje. Infelizmente é assim. Então, para hoje, vamos para a aplicação pessoal? Você sente que existe algo em seu íntimo que lhe prende ou lhe afasta de experimentar a graça? O quê? Você sente que algo dentro do seu coração acaba impedindo de você experimentar a graça? Pode ser a falta da liberação de um perdão, né? Alguém pode ter feito algo com você e você guarda esse rancor e fica guardando aquela mágoa, você não consegue liberar o perdão. Enquanto você não liberar o perdão, você não tem como experimentar a graça do Senhor, né?
é a avareza, né? É algum dos pecados capitais. Então você que vai se analisar aí para ver o que está lhe impedindo, o que lhe impede de ver a graça de Deus na sua vida. Quando você pensa sobre o aceitar a liberdade oferecida pela graça, o que lhe parece mais perturbador? O que é mais perturbador? O que é mais aterrorizante, né? Quando você pensa de aceitar essa graça, essa liberação da graça, porque quando você aceita a graça, você se liberta das coisas, dessas coisinhas pequenas, as coisinhas humanas, mesquinhas, né? Que acaba manchando o seu caráter, né? Então, uma vez que você alcança a graça do Senhor, toda a sua personalidade ela começa a ser moldada pelo Espírito Santo e você se torna uma nova pessoa. Eu espero que esse estudo tenha ajudado você. Eu quero agradecer desde já por você ter ficado até o final. E mais uma vez eu peço para você, compartilhe esse vídeo, divida a palavra de vida, né? Palavra de Deus para aquelas pessoas que precisam de uma palavra. Eu tenho certeza que existe alguém aí que está precisando de uma palavra. Amém? Fique com Deus e até a próxima aula.